orgulhar. Porque sou cearense, porque sou brasileiro, sou apaixonado pelo meu lugar. Eu trago no peito um amor verdadeiro, eu sou da terra da luz, eu sou do Ceará. Porque sou cearense, porque sou brasileiro, sou apaixonado pelo meu lugar. Eu trago no peito um amor verdadeiro, eu sou da terra da luz, eu sou do Ceará. Imagina um lugar tão lindo todo. Oi pessoal, tudo bem? Eu vim falar rapidinho aqui para vocês a respeito de como eu estou tendo essa experiência em plena pandemia aqui em Portugal, certo? Eu saí do Brasil em dezembro em 2020 e cheguei em Lisboa no Natal e passei o Natal em Lisboa com amigos. Nós tivemos a oportunidade de dar um passeio no dia 25, mas estava bem restrito e quase não tinha ninguém na rua, certo? Embora estivesse liberado no Natal. Logo depois eu vim para Coimbra, no Ano Novo. Em Coimbra já tinha mais, eu consegui ver mais pessoas na rua do que em Lisboa. E também tinha as restrições do Ano Novo. Só que em janeiro eu consegui perceber que tinha muita gente por conta das aulas. O meu curso já ia iniciar as aulas, então muitos cursos, mestrados, doutorados, eu não sei a nível de graduação, mas muitos cursos iam iniciar e tinham muitos alunos. A rua ainda estava assim bem movimentada durante a semana e as restrições eram nos finais de semana, certo? Então, eu fiquei muito contente com a movimentação e me senti segura nessa questão da pandemia aqui. Só que logo os casos começaram a aumentar e aí o governo achou por bem voltar com as restrições, com o lockdown, fechar as cafeterias, fechar os restaurantes para que se diminuísse a questão do movimento de pessoas na rua e o contato e diminuir o contágio, certo? Então, acontece que nós ficamos durante fevereiro, março, abril, agora que abril começou a abrir, diminuir as restrições, né? Começaram a abrir os comércios, porque eles têm um plano de desconfinamento, né? Um plano que vai seguindo as etapas. Então, o que é que eu posso dizer? Enquanto estudante, quais foram as dificuldades e o medo que eu passei aqui com relação à pandemia? Primeiro, você vem só, sua família não está aqui e você fica em plena pandemia com medo de adoecer, né? E o número de utente talvez seja muito requisitado, né? E aí eu e alguns amigos tivemos dificuldades de conseguir o número de utente, né? Que a gente pede por um e-mail, certo? Depende da região, depende de onde você está. Aqui em Coimbra, eu pedi para a região onde eu moro. Então, eu solicitei, a gente foi buscar informações, fomos nos centros de saúde e tal. Foi um pouco difícil conseguir, mas graças a Deus consegui agora em abril. Depois eu recebi a minha residência em fevereiro, eu cheguei em dezembro, e aí todo o processo demorou janeiro e fevereiro para que o meu agendamento estava para 11 de fevereiro, então eu tive que aguardar. Depois que eu recebi o meu cartão de residente, ainda demorou, eu recebi em fevereiro mesmo, e demorou para chegar, fevereiro não, foi fevereiro? Foi. Demorou para chegar poucos dias, chega rápido, porém o número de utente realmente ficou um pouco difícil eu conseguir. Mas esse número, o que é o número de utente? É o número de paciente
que você, para poder ser atendido, principalmente se você tem a residência, você precisa ter o número de utente. Solicitar o número de utente. Porque quando você é residente, certo, tem o PB4, mas o PB4 vai servir mais para quem está viajando como turista ou para quem ainda não tem um cartão de residência. A orientação que eu recebi no CEF é que, enquanto residente, eu tinha que ter o número de utente. Tinha que solicitar o número de utente, certo? Então, demorou um pouquinho para conseguir, não foi só não foi só comigo, com outras pessoas também. Eu acredito que muitos estudantes aqui em Coimbra solicitam, então isso justifica a demora. Agora sim, a gente teve que mandar e-mails para vários e-mails da saúde para poder localizar realmente quem poderia nos fornecer esse número de utente. E aí eles pedem toda a nossa documentação, né, o visto, pedem a declaração da universidade, o comprovante do endereço daqui, o certificado de residência, o cartão de residência, o número do NIF, o próprio PB4, certo? E aí você manda tudo por e-mail e eles devolvem com o número de utente. No caso, foi agilizado esse número de utente também, a gente conseguiu, porque houve um caso de Covid de uma pessoa próxima, e aí a saúde pegou e nos monitorou, e por conta desse monitoramento a gente recebeu o número de utente. Porém, se não fosse talvez essa questão do monitoramento, a gente talvez estivesse aguardando ainda o número de utente. Então é muito importante que você solicite assim que chegar aqui, depois que receber o seu cartão de residência enquanto estudante, solicite o seu número de utente para que você possa ser atendido, porque qualquer médico, no público ou no privado, vai necessitar desse número, tá certo? Então, a pandemia aqui realmente teve o boom dos casos. Eu vejo, às vezes, alguns idosos sem máscara e muitos idosos andando na rua, porque Coimbra tem muitos idosos. Mas não é assim muitos, milhares de pessoas. Não, você vê com mais frequência idosos, até porque muitos deles moram só e tem que fazer as suas coisas. Então, eles se expõem mais aos riscos do contágio, por ter que ir ao mercantil, ou que é o mercado, supermercado, ou as pastelarias, que são as padarias. Então, eles têm que comprar as coisas deles muitas vezes só. Então, a gente vê muito idoso na rua por isso. E eu fico tranquila no sentido de respeito às restrições, primeiro porque aqui eles multam se você descumprir. Então, mexeu no bolso em qualquer lugar do mundo, ninguém quer, né? Então, assim, aqui eles têm muito essa questão de cumprir tudo bem direitinho, as restrições enquanto cidadãos, de não ficar saindo realmente, se expondo, nem expondo ninguém, né? Mas Portugal, pelo que eu tenho notícia, né, de colegas que trabalham na saúde, é um país em que ninguém deixa de ser atendido, né, em detrimento de nacionalidade. Você pode ter a nacionalidade que for, você vai ser atendido na saúde. E é um país em que a saúde também é boa. Apesar de ter algumas debilidades, mas no geral a saúde de Portugal é boa. Eu tenho colegas enfermeiras que trabalham aqui, conversando com elas, elas dizem que sim, a saúde daqui é boa, os hospitais públicos são bons, os particulares também são bons. E aí, em relação ao Brasil, quando eu saí do Brasil, estava em lockdown, a gente estava respeitando, eu respeitei o lockdown o máximo que eu consegui, porque eu tinha que resolver as coisas da viagem, né? Mas, graças a Deus, não adoeci, espero não adoecer aqui também. E eu acho assim, eu me sinto mais segura com relação ao Covid estando aqui do que estando, infelizmente, no meu país, né? Mas torço para que as coisas melhorem no Brasil e torço para que Portugal
principalmente Coimbra, que foi referência no combate ao Covid no início da pandemia, continue assim, tá certo? Então, essas são as minhas experiências com relação ao Covid aqui em Coimbra. Uma coisa que eu tenho muitas notícias é que as empresas pagam, às vezes, testes para os funcionários, para fazer os testes de Covid, para, tipo, fazer uma prevenção, né? Porque ainda tem muitas empresas que estão funcionando porque são empresas que não podem parar, né? São essenciais. Então, eles têm essa prevenção, certo? Então, é isso. Até logo. Depois eu posto mais vídeos para vocês sobre o meu vlog aqui em Portugal. E a voz tá assim, gente, porque aqui é frio e eu tenho rinite. E quando o tempo muda, tudo muda para mim também, tá bom? Então, um abraço.